Nos vamos a la noticia del momento en el hemisferio, es la situación de Brasil. Muy complicados los hechos que nos hicieron recordar lo que pasó hace unos años en el Capitolio en Washington. La agresividad de algunos militantes políticos por tomarse las sedes de las instituciones. Un hecho que se estrella contra cualquier principio democrático de un presidente que ganó las elecciones en franca lid y que por el rechazo de algunos seguidores del expresidente que perdió, pues intentaron por la fuerza desestabilizar el gobierno de este país amigo y hermano. Nos atiende Rogério Correia. Don Rogerio es uno de los dirigentes del Partido de los Trabajadores que ganó las elecciones. Don Rogerio, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bom dia. É um prazer, eu agradeço o convite de vocês, mandar um abraço a todo o povo colombiano e agradecer a solidariedade deste povo maravilhoso da Colômbia, que através do presidente Gustavo Petro já se solidarizou com o presidente Lula e com o sistema democrático no Brasil, que segue forte e vitorioso. E a gente espera ter com a Colômbia, como toda a América Latina, uma grande parceria para fazermos um bom governo e ajudar os povos latino-americanos a se desenvolver, a combater no Brasil a fome, a melhorar as condições da nossa saúde pública, educação pública, e queremos fazer isso en conjunto con el pueblo latinoamericano. Hay muchas personas detenidas, judicializadas, pero vimos mucha gente en la calle y mucha gente participando. La policía ya recuperó el control. Pero, don Rogerio, ¿usted diría que las cosas están tranquilas temporal o definitivamente? Não, nós não podemos descansar em relação a este movimento que está acontecendo. Ele é um movimento de cunho fascista e ele é incentivado e organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu as eleições. Ele é um presidente de ultradireita, se foragiu agora nos Estados Unidos, mas de lá ele continua dando ordens e buscando comandar esta rebelião fascista que nós assistimos aqui no Brasil nesses dias. Ainda não foi a primeira vez. Durante 4 anos em que Bolsonaro governou, ele buscou atacar as instituições democráticas, seja o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, enfim, as forças democráticas foram por ele sempre atacadas. E ele então foi organizando uma base de massa, um povo organizado de modo antidemocrático, a tentar golpear o país e implantar um governo de regime militar, que aliás é o que ele apregoou sempre, quando então era ainda deputado federal no Brasil. Então nós não podemos descansar, acho que as forças democráticas precisam de reagir. A solidariedade internacional foi muito importante e nós tivemos também atos ontem com milhares e milhares de pessoas a favor da democracia, com uma resposta a este golpe. Então as instituições estão atentas, muitos destas pessoas foram presas, destes vândalos terroristas que quebraram o Congresso Nacional, a Suprema Corte Brasileira, o próprio Palácio Presidencial. Obras de artes foram rasgadas, roubadas. Então foi um ato de vandalismo e que felizmente agora está sob controle. Mas nós precisamos no Brasil manter, e eu digo isso não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, as forças democráticas sempre vigilantes contra o fascismo que infelizmente em épocas de crise ressurge, né? Muitas vezes das próprias cinzas. Portanto, este é o recado que também o povo brasileiro dá ao povo do mundo inteiro, para que a gente fique vigilante contra essas forças de ultradireita e antidemocrática. Don Rogério Correia, ¿qué tanto le preocupa a usted, el hecho de que el presidente Bolsonaro haya dejado en cargos públicos a más de 6.000 militares?
Exatamente, são cargos de recrutamento amplo, onde ele colocou lá esses militares que fazem também parte desse complô. Nós estamos agora, Ministério da Justiça, Polícia Federal, as forças de segurança, estão agora também orientados a descobrir quem foram os financiadores destes atos. Geralmente são pessoas muito ricas, ligadas ao agronegócio no Brasil, que ganharam muito dinheiro com exportação de produtos sem pagar impostos, enfim, de forças muito reacionárias e conservadoras. Então, estes são os mandantes, os financiadores. Então, nós temos este setor do agronegócio fascista no Brasil, que evidentemente não são todos, mas uma parte importante, e temos também essas forças de segurança que foram instadas sempre, junto com milícias, e estão dentro do aparato de Estado. Então, como você disse, são 6 mil militares que estão dentro do governo e que agora foram demitidos, né, após a vitória do presidente Lula. Então, esses são participantes destes atos antidemocráticos também. Sí, pero diputado, ¿podemos decir que la Policía Militar Federal de Brasilia estaba apoyando ese intento de golpe de Estado? A Polícia Militar de Brasília praticamente levou esses fascistas e terroristas para escoltando eles até os locais onde eles fizeram a quebradeira geral. Eles foram escoltados pela Polícia Militar de Brasília. Por isso, ontem, no Congresso Nacional, nós votamos uma moção por unanimidade de uma intervenção do governo federal nas forças de segurança da capital do Brasil, no Distrito Federal. Então, ontem nós votamos, as forças de segurança agora serão comandadas por um interventor nomeado pelo presidente Lula e, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal afastou o governador do Distrito Federal, que é a capital do Brasil. Ele foi afastado, o senhor Ibanez, que é o governador, e por 90 dias ele foi substituído pela vice-governadora. Então, com isso, nós retomamos o controle também das forças de segurança na capital do Brasil. Diputado, usted habla de los ganaderos que se enriquecieron durante el gobierno del presidente Bolsonaro, pero ¿tienen información concreta de quién pudo financiar este intento de golpe? Olha, temos sim, já são o Supremo Tribunal Federal e agora a Polícia Federal está fazendo esse rastreamento. Ônibus, as pessoas vieram de ônibus, em especial de estados onde o agronegócio é muito forte, e sem pagar absolutamente nada, ainda tinham hotéis em Brasília, que estavam superlotados, pagos por esses financiadores, e agora nós estamos rastreando, vendo quem fez o pagamento nos hotéis. Eles tinham comida de graça, e é bom ressaltar que, além desses financiadores, teve também o acobertamento das próprias Forças Armadas, porque eles ficam, ou ficavam, agora estão sendo retirados, em todo o Brasil, na frente dos quartéis. É um local que é proibido concentração, e o Exército dava a eles sustentação e guarida para que eles ficassem acampados, com todo um esquema de banheiros químicos, churrasco, comida à vontade. Eles então ficavam acampados e o Exército simplesmente os deixava lá, acobertava toda essa trama golpista que estava engendrada. Então é preciso também que a gente tenha agora uma intervenção no interior das Forças Armadas para colocar lá comandantes que respeitem a democracia e a Constituição brasileira, e não aqueles que sonham com golpes e trabalham para o retorno de una dictadura de ultradireita no Brasil. Quiero preguntarle por la situación del expresidente Bolsonaro. Él se encuentra en la Florida con una visa diplomática que está por vencerse y tendría que solicitar una nueva en los Estados Unidos, un nuevo tipo de visa para quedarse.
¿Usted es partidario de pedir la expulsión de Jair Bolsonaro hacia Brasil desde Estados Unidos o cuál es su posición al respecto? Olha, ele vai ter que pagar pelo que fez. Os movimentos ontem nas ruas, movimentos democráticos, todos pediam que nós tivéssemos firmeza no combate ao presidente Jair Bolsonaro sem dar a ele nenhuma condição de anistia. Portanto, ele terá que ser julgado e eu tenho a certeza de que vai acabar sendo preso. Eu sou autor, inclusive, de uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que nós estamos buscando fazer no Congresso Nacional para ver as responsabilidades deste golpe que foi, dessa tentativa de golpe que foi feita no Brasil. Então o presidente Jair Bolsonaro terá que sair dos Estados Unidos e responder por isso no Brasil. Com certeza a justiça será feita, porque além dos crimes contra a democracia, ele é acusado também de genocídio durante a pandemia. Ele, ao invés da vacina, receitou para as pessoas cloroquina. O Brasil foi o país onde mais mortos proporcionalmente tivemos, infelizmente, com a pandemia do coronavírus. Tudo isso porque, na concepção deles, negacionistas, eles negavam a ciência e queriam a todo momento incentivar com que as pessoas continuassem, dentro daquela crise de pandemia, ainda sem vacina, nas ruas, espalhando a doença e a mortandade. Ele debochou das pessoas que morreram, disse que era apenas uma gripezinha. Então ele tem que responder pelos crimes antidemocráticos que cometeu contra a democracia brasileira, mas também pelo crime de genocídio e muita roubalheira. Os filhos deles compraram mansões, se enriqueceram e é com esse dinheiro que ele está foragido nos Estados Unidos. Ele tem que ser deportado e responder no Brasil pelos crimes que cometeu. Solo con Bolsonaro preso tendremos paz y democracia. Este hombre, nuestro invitado, es uno de los más influyentes dirigentes del Partido de los Trabajadores. Don Rogério Correia, muchas gracias por esta entrevista y ojalá que tranquilice la democracia de Brasil esta situación muy pronto. Muito obrigado, viu? Um grande abraço e felicidades aí ao povo colombiano. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.